Então, lembrando que a aula está sendo gravada, certo? Então eu vou começar me identificando para ficar registrado no vídeo. Então, eu sou o professor Paulo Darnes, do Instituto Federal de São Paulo. Esta é uma aula síncrona do curso de Laboratório de Conversão de Energia. Bom, na nossa aula de hoje, nós vamos tentar aí cobrir dois tópicos. Então, eu vou começar compartilhando a tela e vamos dar uma olhadinha no Moodle para ver quais são esses tópicos que nós vamos cobrir na aula de hoje. Tudo certo aí com o áudio e com o vídeo, pessoal? Ok. Então, aqui no Moodle, nossa disciplina de laboratório de conversão de energia 1. A última aula que vocês tiveram foi experimento 5, né? Nessa aula nós vamos cobrir aí o experimento 6 e a simulação 1, certo? Com isso nós vamos estar encerrando aí o tópico de transformador, pelo menos aqui na parte de laboratório. Então aqui na experiência 6 do trafo, né? De novo, nós temos o link para nossas aulas, os slides e o roteiro, certo? Esse roteiro é para a nossa aula, seria para uma aula presencial, certo? Então, nesse experimento do laboratório 6, eu não vou cobrar relatório de vocês, certo? Na aula presencial ele teria o relatório, ele é muito parecido com o que foi feito no experimento 4, mas aplicado numa nova topologia aí chamada de autotransformador. Na sequência nós vamos entrar aqui em simulação do trafo, certo? Simulação 1 do transformador. Então aqui nós temos de novo o link para a aula. Existe um vídeo que eu fiz, um vídeo assíncrono para essa aula, certo? Então depois vocês podem consultar esse vídeo e ver talvez com mais detalhe. Os slides. Um programa exemplo, certo? Esse programa foi feito no MATLAB, mas ele deve rodar em outros softwares também, certo? No Octave ou no Skylab deve rodar também. Talvez com algumas mudanças, certo? O roteiro para atividade, para atividade, certo? E aqui o link para o envio do relatório. Então, para a simulação 1 vai ter relatório, para esse experimento 6 não vai ser necessário. Tranquilo, pessoal? Então nós vamos cobrir dois tópicos na aula de hoje. Experimento 6, que é sobre autotransformador, que nós vamos começar a conversar agora. E na sequência nós vamos também ver a simulação 1, que na verdade o objetivo é simular aí o funcionamento do transformador. Continua tudo certo aí com o áudio e com o vídeo? Qualquer problema aí vocês me avisem, certo? Então vamos começar aí com o experimento 6. Então, no experimento, nós abordamos aí o autotransformador. Então, o autotransformador nada mais é do que um transformador onde nós colocamos as bobinas N1 e N2, né, bobina primária e secundária, nós colocamos elas em série. Ou seja, em vez de ficar uma de cada lado isolada eletricamente, nós conectamos elas de tal forma que nós abrimos mão aí da isolação elétrica, certo? Para conseguir transferir mais potência com a mesma quantidade de material. Então, nós podemos ter um autotransformador para elevar a tensão e para rebaixar a tensão, certo? Se eu quero um autotransformador para elevar a tensão, eu alimento a tensão na entrada em cima de uma das bobinas e pego a tensão na saída em cima das duas bobinas que estão em série. Lembrem que quando nós conversamos
foi na primeira ou na segunda aula sobre polaridade de transformadores, de bobinas que estão sobre o mesmo núcleo magnético, nós temos que tomar cuidado com a polaridade quando vamos colocar essas bobinas em série, certo? Se eu não tomar cuidado com a polaridade, mesmo essa topologia que eu estou somando as duas tensões, se essa polaridade estiver invertida, a tensão VB vai ser menor do que a tensão VA. Certo? Então, para colocar bobinas em série, eu tenho que colocar elas com a polaridade correta, certo? Positivo, negativo, positivo, negativo. Ou seja, negativo de uma bobina no positivo da próxima. Tanto para ambas as topologias, certo? Rebaixador ou elevador. Bom, como essas bobinas estão sobre o mesmo núcleo magnético, a relação de tensão entre elas tem que se manter, certo? Vamos supor que N1 e N2, por simplicidade, vamos supor que elas têm a mesma quantidade de espiras, certo? Aqui tem 100 espiras, aqui tem 100 espiras. Bom, se eu colocar 100 volts nessa bobina, necessariamente eu tenho que ter a mesma tensão na segunda, certo? Isso para esse exemplo hipotético, onde ambas as bobinas têm o mesmo número de espiras. Se tiver um número diferente de espiras, a relação de tensão vai ser proporcional a essa relação de espiras, certo? De tal forma que aqui na saída eu vou ter a soma das duas tensões. Entre N1 e N2 eu vou respeitar a relação de espiras. Se eu coloco uma dada tensão aqui e eu usar a fórmula da relação de tensão, eu sei qual é a tensão que eu tenho em E1. E obviamente na saída aqui, nessa topologia, eu vou ter a soma. A relação da corrente que está passando pelas bobinas, ela também tem que obedecer, certo? A relação de transformação. Bom, então nessa topologia para elevar a tensão, a relação de transformação do autotransformador vai ser número de bobinas que eu tenho na entrada. Nesse caso aqui eu coloquei a tensão de entrada sobre a bobina N2. Número de bobinas que eu tenho na saída, que vai ser N1 mais N2. Já para o de rebaixamento, vai ser o inverso. Número de bobinas, número de espiras que eu tenho nas bobinas de entrada. Então, as bobinas de entrada é N1 mais N2. E na saída, eu tenho somente N2. Então, N1 mais N2 dividido por N2. Uma aplicação, a aplicação mais comum para esse tipo de aplicação, né, de autotransformador, por exemplo, eu tenho uma linha de transmissão, certo? Que não é uma linha... linha de distribuição, em geral, não é linha que tem uma tensão muito alta, certo? Então, ela não pode ser muito comprida, porque se for muito comprida e a tensão não é muito alta, a tendência é eu ter correntes altas também e ter queda de tensão na linha. Então, por exemplo, em eletrificação rural, onde você usa lá essas tensões de distribuição para poder chegar lá até a residência, é comum que tenha uma queda de tensão muito grande. Aí o que pode ser feito? Usar um autotransformador para tentar compensar essa queda de tensão, certo? Então é bem comum ter autotransformador para aumentar a tensão nessa faixa entre 10 e 20 volts, certo? Outra aplicação aí de autotransformador é regulador de tensão, certo? Principalmente esses reguladores de tensão que são um pouco mais antigos, quando ele está funcionando ali, alimentando um computador, às vezes você ouvia uns estralos dentro desse regulador de tensão. O que estava acontecendo é que são relés que estão comutando bobinas aí, certo? Então, um autotransformador aí aplicado num regulador de tensão, ele pode ter, eu vou voltar a compartilhamento, várias bobinas
Então, em vez de ter uma única bobina aqui em série para elevar, ele pode ter várias bobinas aqui em série, certo? Aí ele vai comutando, colocando mais ou menos bobinas em série, ele consegue regular a tensão na saída, certo? É claro que esse ajuste de tensão ele é feito em passos, né? Que vai depender da quantidade de espiras que tem, que ele vai somando aí na saída aí do autotransformador, certo? Então, o regulador de tensão é uma aplicação para o autotransformador, eletrificação rural para tentar compensar aí a queda de tensão na linha de distribuição também é uma aplicação. Vocês não tiveram oportunidade de trabalhar no laboratório com o Varivolt, né? Que é um regulador de tensão AC. O Varivolt nada mais é também do que um autotransformador. Só que no Varivolt nós temos acesso a cada volta que eu tenho no meu transformador, nas bobinas do primário e secundário aqui para elevação, no autotransformador eu tenho acesso aqui a um terminal. Então o autotransformador, o Varivolt é um autotransformador variável, certo? Então são 3 exemplos aí de aplicação de autotransformador. E a nossa relação de transformação para cada uma delas. Bom, no laboratório nós iríamos utilizar aí 4 bobinas de um lado do nosso transformador de um kVA em série. Então aqui eu teria um número de espiras de 4N, certo? Porque são 4 bobinas de N espiras em série. E eu iria colocar uma quinta bobina com N espiras para ver a relação de transformação aqui, certo? Então, nesse caso aqui, a minha relação de transformação seria... Deixa eu ver se eu escrevi aqui, acho que eu não escrevi. A relação de transformação, então, na entrada eu tenho N4 e na saída eu tenho N4 mais N, ou seja, N5. A relação de transformação desse transformador é 4 por 5. O que significa que ele vai aumentar a tensão aí em 25%. Então, se eu colocar aqui 100 volts na entrada, na saída eu vou ter 125. E nesse experimento, nós iríamos então medir tensão e corrente na entrada, tensão na saída, iríamos aplicar aí uma carga e medir também a corrente na saída. Para a topologia aí de elevação. Depois nós iríamos inverter o que é entrada com saída. Novamente medir corrente e tensão. Tensão na saída. Colocar aí uma carga e medir também corrente. Então esse procedimento é muito parecido com o que foi feito no experimento 4. Então, para fazer essa ligação de autotransformador, nós colocamos então as 4 bobinas do primário em série e somente uma bobina do secundário aí também em série, certo? E podemos aplicar tensão em cima das 4 bobinas de entrada e pegar a tensão na saída em cima das 5 bobinas. Então, nesse caso, eu estou com um transformador de elevação. Tenho que tomar bastante cuidado com a polaridade dessa quinta bobina, certo? Necessariamente ela tem que estar aqui. Se aqui for positivo, aqui tem que ser negativo e aqui positivo, certo? Se eu quiser fazer a configuração de rebaixamento, basta eu inverter o que é entrada com saída, certo? Então, aqui era saída, passa a ser entrada, ou seja, eu aplico a entrada em cima das 5 bobinas que estão em série e pego a saída em cima de 4 bobinas. Então, nesse experimento, nós utilizamos aí 4 multímetros, 2 para medir tensão e 2 para medir corrente, regulador de tensão, o Varivolt, que também é um autotrafo, né, conforme eu comentei,
transformador de um kVA e um reostato. Bom, então nós montamos o transformador na configuração de autotransformador de elevação, ajustamos a tensão de entrada em 110 volts e variamos o reostato de tal forma que eu varie a corrente aí na saída, certo? Vou dando passos aí de meio em meio ampere. Depois a gente inverte o autotransformador para o modo de rebaixar a tensão, continuo colocando 110 volts na entrada e de novo eu vario o reostato, sua resistência, de tal forma que eu varie aí a tensão de saída, a corrente de saída. A sequência de cálculos que nós teríamos aí nesse experimento é exatamente a mesma que foi feita no experimento 4, certo? Por isso é que eu não vou pedir para vocês o relatório, certo? Porque ele é muito parecido com algo que vocês já tiveram. Eu achei que não teria muito ganho aí em fazer relatório desse experimento. Então eu resolvi aí não cobrar esse experimento, uma vez que nosso semestre está muito apertado, certo? É muito curto. Então, mas eu também não queria deixar passar em branco aí essa configuração do autotransformador. Tudo tranquilo até aqui, pessoal? Então eu queria mostrar essa configuração para vocês, mas a gente não vai estar cobrando o relatório desse experimento. O segundo conteúdo que nós vamos ver aí na aula de hoje é sobre simulação, certo? No caso aqui, simulação do autotransformador. Bom, no experimento passado, relatório que vocês devem entregar aí hoje para amanhã, né? Vocês calcularam os parâmetros do transformador, certo? Agora a pergunta é, para que eu faço isso, né? Para que eu calculo esses parâmetros, né? E a ideia de calcular os parâmetros do transformador é poder simulá-lo, certo? Ou seja, eu poder colocar uma tensão na entrada do meu modelo e prever qual que vai ser a corrente de magnetização, qual que vai ser a queda na tensão de saída quando eu variar a carga. Então é para isso que serve o modelo, certo? Então, vamos entrar agora então nessa aula sobre simulação. Vou voltar aqui, voltar a compartilhar, né? E vou voltar no Moodle novamente, certo? Compartilhamento, está correto, pessoal? Vocês conseguem ver meu vídeo? Tá ok. Então, no Moodle, né, além dessa aba aí do experimento 6, nós temos também essa aba sobre simulação trafo. Então, nós temos aqui, tem um vídeo que eu já gravei aí algum tempo atrás, certo? Eu produzi esse vídeo para essa aula. Ele é um vídeo assíncrono, acho que ele é até bem compacto. Então, depois, quando vocês quiserem conferir essa aula, vocês podem assistir esse vídeo, certo? Os slides. E aqui um programa modelo. Eu vou abrir o programa rapidamente. Então, ele está com os valores aqui que não estão corretos, certo? Mas eu vou abrir ele depois novamente, mas com esse programa aqui é um exemplo para estar calculando aí a tensão e a corrente de saída de um transformador. Tem o roteiro para essa aula de simulação. Então, nesse roteiro é passado aí os parâmetros de um transformador e também a variação na carga na saída. E o que vocês precisam fazer aí, certo? Nós vamos voltar nesse roteiro, mas é só para mostrar que está disponível aqui no Moodle, certo? E por último, o link aí para entregar o relatório. O relatório vai seguir aí o mesmo procedimento dos anteriores, né? Uma semana para vocês estarem fazendo. Então vamos começar o conteúdo aí da nossa aula em si. Então o objetivo dessa aula é discutir aí simulação, né? No caso aqui seria a simulação de um transformador. Para a aula presencial,
em geral, nós utilizamos aí os dados obtidos no experimento 4, né, quando vocês obtiveram os parâmetros do transformador, e tenta fazer a simulação na mesma condição do experimento 4. Então, no experimento 4 foi colocada uma carga, variou sua resistência, automaticamente tensão e corrente variaram. Então, o objetivo é reproduzir essa experiência 4 em simulação. Aqui nessa aula não presencial, eu fiz um pouco diferente. Eu passei um roteiro para vocês e nesse roteiro eu estou dando os parâmetros do transformador, certo? Então, o objetivo é validar o modelo do transformador e também os parâmetros que foram obtidos nos ensaios de curto-circuito e circuito aberto. Mostrar que isso realmente funciona. Então, só revisando, né, o nosso modelo aí do transformador, ele tem aí a resistência das bobinas do primário e do secundário, as indutâncias de dispersão do primário e do secundário, uma resistência aqui que está em paralelo com a entrada do meu transformador ideal, que representa todas as perdas que tem no núcleo do transformador. E também uma indutância que representa a indutância necessária para magnetizar o núcleo, uma vez que a permeabilidade magnética do núcleo não é infinita. Então, nesse nosso modelo, nós mantivemos aí o transformador ideal e adicionamos componentes que representam as não idealidades. Bom, na sequência, o que nós fizemos? Nós pegamos esse modelo e referimos ele no primário, ou seja, os dois componentes que eu tinha aqui na saída, no secundário, eu transferi-los para o primário. Os dois componentes que eu tinha na saída, no secundário, eu transferi-los para o primário. Para fazer isso, eu tive que pegar o valor que eu tinha do componente no secundário e multiplicar por A ao quadrado. Certo? Então agora todos os meus parâmetros estão na entrada do transformador, por isso que ele é referido ao primário, porque todos estão do lado do primário. Na saída aqui eu ainda tenho o transformador ideal. Nós também poderíamos ter feito o inverso, certo? Ter pego os parâmetros que estão no primário e passá-los para o secundário. Lembre que para fazer isso você precisa agora dividir por A ao quadrado. E o transformador ideal está na entrada do modelo. Então eu posso trabalhar com ele referido ao primário ou com ele referido ao secundário. Isso que a gente já viu aí nas aulas anteriores, né? Então nós fomos bem rápido aí. Uhum. Aqui no slide tem um errinho, certo? Eu mudei esses valores aqui. Deixa eu ver se eu atualizo. Vamos atualizar já antes que eu esqueça. Que eu atualizei no roteiro e esqueci de atualizar aqui. Deixa eu só conferir com o roteiro. 1 e 2, exatamente. 100 e 1R. Agora sim. Uhum. Agora está correto. Então vamos continuar. Apesar de eu ter salvo aqui no meu, certo? Eu vou ter que atualizar ainda o slide que está no Moodle, certo? Vai estar com erro lá no Moodle ainda. Mas no roteiro está o valor correto, ok? Bom, então eu estou passando para vocês aqui os dados de um transformador. É um transformador aí de 1 kVA, 110 volts de entrada, 220 no secundário. Estou passando as resistências, a indutância de dispersão, indutância de magnetização e a resistência de perdas que estão no lado do primário. E também a resistência e a indutância de dispersão do secundário, certo? Então notem que esses parâmetros estão referidos no primário e esses aqui ao secundário. O objetivo aqui é simular esse transformador variando
a resistência na carga de 1000 até 50 ohm. Então essa resistência ela também está no secundário, certo? Então o que eu gostaria que vocês fizessem nesse experimento de simulação? Desenhar o modelo equivalente do transformador, certo? Na configuração 110-220. Eu vou dar liberdade para vocês escolherem se querem resolver esse problema referido ao primário ou ao secundário, certo? Então vocês podem escolher qualquer um dessas abordagens. Então vocês também podem escolher se vão utilizar o transformador na topologia 110-220 ou no inverso, certo? 220-110. Então vai depender aí se vocês escolherem que o transformador é de elevação ou de rebaixamento, V1 então vai ser 110 ou 220. É claro que isso aqui tem que respeitar a topologia que vocês optarem, ok? Bom, então eu quero que vocês calculem a corrente na entrada, corrente de magnetização, corrente na saída, mas a corrente de terminais, e a tensão de terminal na saída, variando a resistência de carga. Bom, como que a gente resolve esse problema, né? Aqui é muito parecido com o que foi resolvido aí no exercício 3 da nossa aula teórica. Bom, aqui eu estou resolvendo esse problema referido ao primário, certo? Então, eu tenho que entrar com o valor de R1, o valor da indutância de dispersão do primário, o valor da resistência de perdas, o valor aí da reatância de magnetização, a resistência do secundário referida ao primário e também a reatância de dispersão do secundário referida ao primário. Então lembrar que eu tenho que pegar os valores de R2 e XL2 e multiplicar por L ao quadrado. A minha impedância da saída, então eu vou variá-la, certo? Eu vou começar lá com 1000 e até chegar em, se não me engano, 5 valores, né? O último valor é 50 ohm. Então, primeiro eu estou definindo aí o que é a minha impedância do primário. Então, a impedância do primário é simplesmente a resistência do primário mais a indutância de dispersão. Notem que essa indutância de dispersão é um número complexo, por isso eu estou multiplicando por J. A reatância de magnetização, ou a impedância de magnetização, é a resistência de perdas em paralelo com a reatância de magnetização. Então, essa carga que eu chamei de Zm é o RC em paralelo com o Xm. O Z2' é o R2' mais o JXL2', ou seja, resistência do secundário referido ao primário, reatância de dispersão do primário do secundário referido ao primário. De novo, aqui o nosso J multiplicando a reatância. Então, essa é a minha impedância aí do secundário. E por último, a minha impedância de carga vai ser minha impedância que está no secundário multiplicado pelo ao quadrado. Eu tenho então o meu ZL'. Bom, o primeiro passo aí para nós solucionarmos esse problema é ir reduzindo esse circuito até eu ter uma única impedância aqui total. Então, o primeiro passo eu vou agrupar o Z2' mais o ZL' numa impedância e estou chamando ela aqui de Z3. Certo? Então, Z3 é o Z2' mais o ZL'. Como ambos estão em série, basta eu somá-los aqui para obter o Z3. Notem que o valor de EM continua o mesmo, certo? O EM também está aplicado aqui nessa soma, né? Bom, o próximo passo vai ser então pegar Z3 e Zm, note que eles estão em paralelo, e obter um único componente. Esse Z3 e o Zm em paralelo eu estou chamando de Z4.
Então, notem que Z4 é o Z3 em paralelo com o Zm. Ou seja, Z3 vezes Zm sobre Z3 mais Zm. O último passo para reduzir o circuito equivalente ao transformador é colocar essas duas impedâncias em série, somá-las, certo? Então eu obtenho assim o Z5, que é a impedância vista da entrada do transformador. Então, quem mede tensão e corrente aqui na entrada, o que enxerga, na verdade, é essa impedância Z5. Bom, uma vez que eu tenho aqui esse Z5, eu conheço a tensão de entrada, eu quero calcular essa corrente I1. Então, o que eu tenho que fazer aqui é I1 vezes Z5 é igual a V1. Então, basta eu isolar o I1, certo? I1 é igual a V1 dividido por Z5. Bom, uma vez que eu conheço aqui o I1, eu dou um passo atrás nesse circuito. Notem que I1 ele passa por Z1 e passa por Z4 em série. Então, essa tensão EM que eu tenho em cima aqui do Z4, ela é igual a I1 vezes Z4. Porque eu já conheço I1. Eu também poderia calcular essa tensão. Ela é igual a tensão de entrada mais a tensão em cima de Z1 mais a tensão IM é igual à tensão de entrada. Então, eu também poderia ter calculado essa tensão em cima de Z1, subtrair de V1, eu também teria EM, certo? Poderia ter resolvido isso aqui por tensão. Mas eu achei mais fácil, uma vez que eu já tenho a corrente, eu simplesmente pego essa corrente, multiplico por Z4, eu tenho aqui o EM. Bom, uma vez que eu tenho aqui o EM, eu posso dar mais um passo atrás nesse circuito. Eu tenho o EM, certo? Se eu tenho o EM e eu conheço o ZM, eu consigo calcular então o IM. Então, o IM é simplesmente o EM dividido por ZM. Bom, mas esse EM, ele também está em cima do Z3. E a corrente que passa no Z3 é o I2'. Então, se eu pegar aqui o EM e dividir por Z3, eu vou ter o I2'. Então, o I2' igual a EM dividido por Z3. Bom, uma vez que eu tenho o I2', para eu saber o V2', basta eu pegar essa corrente e multiplicar pelo ZL'. Então, agora eu tenho V2'. Bom, notem que, lembrando, como eu estou resolvendo esse problema referido aí ao primário, esse V2', ele está aplicado na entrada do transformador ideal. E o V2, que é a tensão terminal, ele está na saída do transformador ideal. Então, a minha tensão de terminal ela vai ser igual ao V2' dividido por A. Já a corrente de terminal é o inverso. É o I2' vezes A. Então, dessa forma, eu consigo aí calcular o V2', o I2', na verdade o I2, né? O IM, o I1, e preciso repetir esse procedimento sempre que eu alterar aí o ZL. Bom, aqui nós temos um exemplo aí de um programa, certo? Que resolve um modelo transformador para um valor de RL. Então, nesse programa eu tenho que dizer o que é o A, certo? O valor do V1 eu tenho que preencher R1, XL1, RC, XM, o valor do R2 referido ao primário e o valor do XL2 referido aí aos secundários, ao primário também, certo? E o valor da carga, como isso aqui está sendo referido ao primário, eu também tenho que referir essa carga
para o primário, certo? Defino o que é Z1, defino o que é Z2, Zm, que é RC em paralelo com XM, e aqui o que é meu ZL, no caso a minha carga resistiva. As impedâncias Z3, Z4 e Z5, conforme eu expliquei para vocês nos slides anteriores. Então Z3 é Z2 mais a carga, Z4 é Z3 em paralelo com o Zm, e Z5 é o Z1 mais o Z4. Então Z5 é a impedância de entrada do transformador. Uma vez que eu tenho essas impedâncias, eu consigo, seguindo aqueles passos, né, calcular o I1, o EM, a indutância de a corrente de magnetização, a corrente IL, a corrente I2L, a corrente V2L e, por último, corrente e tensão de terminal. Bom, lembrem que o MATLAB ele trabalha com números complexos, certo? Então, para eu definir um número complexo, basta eu multiplicar aqui por J. O restante, o MATLAB faz automático, certo? Eu não preciso me preocupar em ficar convertendo coordenada polar para coordenada cartesiana para fazer somas e produtos, certo? O MATLAB faz isso automaticamente. Uns outros softwares aí que vocês podem trabalhar, que é o Octave ou o Skylab, eles também trabalham com números complexos assim de forma automática, certo? Então, a grande vantagem de trabalhar com esses softwares do que trabalhar em C, por exemplo, é que ele faz essas operações com números complexos como se fossem números reais. Bom, se eu quiser saber aí, como, por exemplo, deixa eu ver mais. Se eu quiser saber o módulo da minha corrente de magnetização, eu preciso pegar, estou utilizando um comando ABS que retorna o módulo. Se eu quiser saber qual que é o ângulo, para, por exemplo, saber o fator de potência, tem um comando aqui, angle, que retorna o ângulo dessa variável IM. Só que esse ângulo vem numa unidade de radianos por segundo. Como a gente prefere trabalhar em graus, né, para passar para graus, você tem que multiplicar por 180 e dividir por π. Assim eu vou obter esse ângulo em graus. Aqui eu tenho só mais um exemplo aí de alguns comandos no MATLAB, certo? Assim como em outras linguagens de programação, você tem o for no MATLAB, então nessa expressão que for n igual a 1 até 100, isso está variando n, vai fazer esse loop aqui 100 vezes, certo? E eu estou criando um vetor. Toda vez que eu tenho uma variável e entre parênteses n, significa que essa variável aqui x é um vetor. E ela foi preenchida, foi criada de 1 até 100. O x1 vai ser igual a 1, x2 igual a 2, até o centésimo x, que vai ser igual a 100. Então, o mesmo índice do vetor eu atribuí para o valor do vetor, certo? Bom, o MATLAB também tem estruturas como if, como qualquer linguagem de programação, né? Então, aqui, se o n for igual a 0, eu executo essa linha, e se o n for diferente de 0, ele executa essa segunda linha aqui. Certo? Então, um exemplo aí de alguns exemplos de comando que nós temos no MATLAB. Não temos muito mais, né? Mas aqui eu estou demonstrando para vocês o for e o if. Bom, pessoal, para fazer essa simulação, vocês não precisam utilizar o MATLAB, certo? Existem, todos os exemplos que eu uso aqui na disciplina, eu sempre uso o MATLAB, porque é um software mais profissional. O problema é que ele é um software caro, né? Ele é pesado e ele é um pouquinho difícil de conseguir aí, né?
Mas existem outros programas que são similares. Os dois exemplos que eu conheço aí é o Skylab e o Octave. Esses programas são livres, vocês conseguem baixar aí da internet, eles não são pagos. Então vocês conseguem baixar facilmente, eles são um pouco mais leves também, não são tão pesados que nem o MATLAB. Mas para quem tem afinidade com outras linguagens de programação, tipo, sei lá, trabalhar com C ou com alguma outra linguagem, também pode utilizar, certo? Ninguém é obrigado a trabalhar com MATLAB. Só vou deixar aí que os meus exemplos são sempre no MATLAB. O problema de trabalhar com algumas linguagens como C é que vocês vão ter que tomar cuidado com os números complexos. Lembrem que as nossas impedâncias ali, né, reatância é um número imaginário. Então, nós vamos estar trabalhando com impedâncias que são números complexos. Quando você vai, se você for trabalhar aí com C, quando você for somar esse número complexo, vocês vão ter que passar para a coordenada cartesiana. Depois, se vocês quiserem fazer um produto ou divisão, vocês têm que passar para a coordenada polar. Então, vocês têm que tomar cuidado aí se for utilizar, depende da linguagem que vocês utilizem, certo? Se ela não trabalha com números complexos, vocês vão ter mais trabalho. Se for o MATLAB, o Octave, uma outra linguagem aí, não sei se o Python, né, se ele trabalha com números complexos ou não, eu não conheço. Mas linguagem que trabalha com números complexos vai ser bem mais fácil de resolver esse problema. Perguntas aí, pessoal? Sem perguntas? Bom, ninguém está digitando. Tudo certo, ok. Então, eu vou voltar para o Moodle para mostrar para vocês ali de novo, né, o roteiro e o programa exemplo que está lá no Moodle. Então, deixa eu compartilhar novamente. Tudo certo com o compartilhamento, pessoal? Vocês conseguem ver o vídeo? Bom, então, aqui na nossa aba de simulação, além de um vídeo e dos slides, tem um modelo aqui que foi feito no MATLAB e que resolve esse problema, certo? E tem também o roteiro, onde eu passo os valores dos parâmetros do transformador. Então, deixa eu ver aqui no roteiro. Então, vocês têm os parâmetros do transformador. Então, notem que vocês têm os parâmetros referidos à parte do primário e à parte secundária. Se vocês forem resolver referindo o modelo para o primário, não se esqueça que vocês têm que passar R2 e L2 para o primário. Para fazer isso, vocês dividem por A ao quadrado. Se vocês optarem, vocês multiplicam por A ao quadrado. Se vocês optarem por resolver o problema referido ao secundário, vocês têm que pegar todos os parâmetros do primário, dividir por A ao quadrado para passar eles para o secundário. Então, esse passo vocês têm que fazer, certo? O mesmo vale para a carga. Se vocês forem resolver referido ao primário, vocês têm que passar essa carga para o primário, multiplicando por A ao quadrado. Se vocês forem fazer referido ao secundário, é esse valor mesmo. Então, o objetivo é validar o modelo, né? Vocês vão escolher aí, né, entre referido ao primário ou secundário. Se vocês quiserem, também podem optar por trabalhar com transformador 220-110 ou 110-220, certo? Vocês escolhem aí tanto a topologia quanto se vão fazer referido ao primário ou secundário. Só tomem cuidado aí na hora de transferir esses parâmetros de um lado ou para o outro, certo? Aqui eu estou falando para considerar o V1 igual a 110, né? A não ser que vocês optarem por trabalhar com transformador 220 para 110. Objetivo calcular o I1, IM, I2 e o V2, variando aí a nossa carga, certo? E qual que é o valor de variação da carga
é o RL, que no seu terminal vai estar de 1000 até 50. Então, 1000, 500, 200, 100 e 50. Então, são 5 valores. O nosso programa exemplo, ele foi feito no MATLAB. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Já aumentei um pouco. Então, cálculo transformador, certo? Programa exemplo, isso aqui é comentário. Esses 3 primeiros comandos, eles simplesmente limpam a memória do MATLAB. E aqui eu estou entrando com os parâmetros. Notem que esses parâmetros não estão corretos, certo? Vocês têm que pegar os parâmetros que foram passados no roteiro e colocar o valor correto aqui. Ok? Então aqui o R1, XL1, R2', XL2', o XM, o RC. Aqui eu escolhi a topologia 110, 220, então V1 é 110, e ele foi resolvido referido ao primário, certo? Então, notem que vocês têm que colocar aqui o valor de R2' e o XL2', certo? Quem quiser trabalhar um pouquinho mais com esse modelo, poderia calcular, né? Bastava pegar o valor de R2 e multiplicar por A². Mas isso não foi feito nesse exemplo, tá? Certo? Aqui, então, eu estou criando o Z1 e o Z2' e também o ZM. Então, notem que aqui eu estou multiplicando as reatâncias por J. O MATLAB entende que J é um número complexo. Então, eu estou criando aqui números complexos. Não esquecer que o J é um número complexo, tá, pessoal? Frequentemente aí os alunos esquecem isso no relatório e somam, trabalham com o XL como se fosse um número real. Então, cuidado aí nessa parte aqui, certo? O valor da carga também não está correto. Então, se atentem aí para o valor que eu passei da carga, tá? Então, vocês também têm que atualizar aqui esses valores aqui da carga. E notem que essa carga já está referido ao primário, certo? Então, você tem que pegar o valor que foi passado aqui no roteiro, multiplicar por A², é esse valor que vocês têm que atualizar aqui nesse R1'. Na verdade, é RL', né? Eu tenho aqui, então, um for que varia de 1 até 5, porque são 5 elementos nesse vetor. Eu esqueci de comentar, né? Quando eu quero criar um vetor no MATLAB, eu pego uma variável, abro colchetes e vou atribuindo valores e dando espaço. Assim, eu estou criando um vetor linha, certo? Se eu quero acessar um elemento desse vetor, eu tenho que pegar o valor da minha variável vetor, parênteses. Aqui, então, no primeiro passo desse for, o n vai ser igual a 1. Então, ele vai pegar aqui RLL para n igual a 1, ou seja, o primeiro valor do meu vetor. Vai somar com Z2', que eu já defini aqui no passo anterior. Então, notem que isso é um número complexo, mas para o MATLAB não faz diferença, ele trabalha com números complexos, certo? Esse programa ele foi concebido para que o primeiro parâmetro N1 fosse aberto, certo? Fosse uma carga infinita. Então, do modo que está feito esse if aqui, vocês não precisam, certo? Vocês vão ter que remover esse if. Porque para a tua carga igual a 1, a primeiro elemento da carga, não é infinito no nosso problema, certo? Então, esse if tem que ser eliminado daqui, tá? Assim como o segundo if também, certo? Eliminado não, na verdade vocês vão fazer o else, certo? Em vez de ter esse if aqui, vocês precisam sempre executar o que está na parte do else, que é como nós calculamos o Z4. Bom, se eu quero uma outra forma de criar um vetor no MATLAB,
e atribuindo elemento por elemento. Então aqui se eu quero guardar toda vez que eu calcular a corrente de entrada, eu preciso acumular isso num vetor, porque senão num próximo passo eu perco essa informação e só vou ter o valor final para o último n. Então, para eu criar um vetor e guardar essa variável, da mesma forma que eu consigo acessar uma única posição, eu consigo então acessar uma única posição e criando o vetor elemento por elemento, em vez de criar ele de uma vez só, como foi feito aqui para o RLL. De novo, para o meu n igual a 1, a minha resistência não vai ser infinita, certo? Então eu vou pular esse passo aqui. Eu tenho que executar essa parte do else. E por último, depois que eu termino o for, eu estou plotando o módulo do V2, o ângulo do V2, o módulo do I2. Podia também, se eu quisesse, repetir esse cálculo para o ângulo do I2. O módulo da corrente de magnetização, o seu ângulo e por último aí também a corrente de entrada. Não estou calculando, mas também podia calcular o ângulo, certo, da corrente de entrada. É interessante para saber o fator de potência. Então, vocês têm um programa exemplo aqui no Moodle, certo? Mas lembrem que é somente um problema exemplo, certo? Não é a solução final. Vocês têm que trabalhar um pouquinho mais para poder resolver o problema de acordo com o que foi solicitado no roteiro. Como de costume aí, o relatório vocês podem fazer em grupos de até 3 alunos e a data de entrada é uma semana com mais um dia de tolerância aí para caso tenha algum problema na entrega. Certo, pessoal? Então, recomendações que eu passo para vocês para resolver esse problema aí do nosso relatório de simulação se trabalhar com o MATLAB, vocês não vão, ou com o Octave ou com o Skylab, um programa desse tipo, vocês não vão ter muito problema porque eles trabalham com números complexos. Mas não esqueçam de definir a reatância como sendo um número complexo. No programa exemplo que vocês têm ali no Moodle, ele não é a solução final, certo? Vocês têm que fazer alguns ajustes ali para poder utilizar aquele programa, como atualizar as variáveis corretamente, de acordo com o que foi solicitado no roteiro. E aquele programa também ele foi concebido para, no primeiro passo de cálculo, a impedância de entrada ser infinita, ou seja, o circuito do transformador está em aberto. No nosso problema, isso não acontece, tá? No primeiro passo que nós rodamos ali a simulação, nós temos uma impedância terminal de 1000 ohm, não infinito. Então, lembrem que vocês têm aí que adaptar esse programa. Ele não é a solução final. É só um exemplo. Então, pessoal, mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Curiosidade? Deixa eu ver que tem alguém digitando. Deixa eu esperar um pouquinho. Por que não? Tá jóia então, pessoal. Ok. Então, vocês não tendo aí mais perguntas, se tiver alguma dúvida, vocês podem mandar aí por e-mail, certo? Ou pelas mensagens ali pelo Moodle, certo? Assim que eu puder eu respondo. Nós vamos então encerrar a nossa aula de hoje. A gente se vê aí na semana que vem então. Joia, pessoal? Eu que agradeço aí a presença de todos e até a semana que vem.